Oi, voltamos? E aí? Voltamos. Gente, a Olha gente aí, vai ó. descobrir. Estão falando aqui com você. Amo você, ó. Oi, Já te vi. você tá gosta de fazer essa linha, né? Olha só, gente. É, a Lança. gente, a gente vai terminar assim. Não tem como a gente salvar pelo Instagram as duas lives, né? Assim, a de que a gente terminou e mais essa agora. Então a gente vai finalizar o conteúdo porque a gente precisa passar o conteúdo, que o mais importante é isso, né? Eu E já tô quem vai finalizando. ficar salvo quem vai ficar salva vai ser a live anterior, mas é muito importante a gente finalizar o conteúdo, porque você tem muita coisa Isso, importante para dizer. exato. Sempre. Oi, Não precisa ter Morena. pressa, não. Beijo. Tô te vendo, meu bem. É, E aí é isso. Eu Marcelo, tinha falado para vocês que a psicologia também contribuiu muito para a patologização das orientações sexuais, sobretudo a psicanálise, né? Freud, por exemplo, ele escreveu um livro chamado Aberrações Sexuais, onde ele vai falar pela primeira vez, né? Vai trazer o que a gente entende como orientação sexual como um invertido, né? Ele vai falar de perversão e de invertido. Então ele vai falar do invertido, não lembro muito o termo, agora me foge o termo, mas ele vai dar os tipos. Ele vai dizer, há um tipo de invertido que é assim, que ele funciona temporal. Ele pode ficar temporalmente. Ele pode ficar um tempo normal e depois ele fica invertido, que é o que a gente poderia entende hoje e ofende as pessoas com o termo de viado incubado, né? Digamos assim. Vai falar de invertido, aquele que, na ausência do objeto sexual que deveria se relacionar, ele vai pegar um outro tipo de objeto, que é o que a gente chama hoje na língua traduzindo, se não tem mulher, vai homem mesmo. Então, Freud ele vai trazer, na verdade, tudo isso que a gente discute hoje no campo da sexualidade dentro desse livro, só que o livro é todo falando sobre patologia. Então, ele vai trazer esse termo sobre aberrações sexuais, e ali fala dos homossexuais, inclusive ele fala da transexualidade também. Eu nunca vi ninguém falar nisso, e escrevi um artigo sobre isso. Eu posso compartilhar aqui com vocês, deixar aqui o link do artigo, em que eu vejo a transexualidade dentro desse livro, quando ele vai falar do invertido, do homoerótico, que é aquele que tem essa inversão no pensamento, se ver do outro lado. Está falando da transexualidade. Né? Eu não me vejo como pertencente como daquele objeto. Ele fala da transexualidade. Então, eu acho que isso tudo traz uma carga muito grande do que a gente vai ter depois, enquanto uma psicologia que patologiza, né, as identidades. Afinal de contas, Freud é um mestre para a psicologia, para a psicanálise, né? A gente tem um respeito muito grande. mas Ari, eu não sei se você ia falar disso, mas uma coisa que aqui quem está falando aqui é Rosita Pessoa, tá? Pessoa também pesquisadora e alguém que reconhece a importância de Freud, sabe assim, a importância de Freud na história de construção do conhecimento e saber na psicologia. E o que eu penso, sabe, sobre isso nós temos uma ciência tão recente, a psicologia é uma ciência tão nova. Freud começou a falar da teoria dele, eu não sei nem se tem um século, Isso. pouco mais de um Concordo. século, né? Uhum. Então eu fico pensando assim, ó, que os teóricos que nós estudamos, os nossos clássicos na psicologia, eles têm uma importância? Tem. Mas a gente precisa hoje, tem responsabilidade enquanto pesquisador, enquanto psicólogo, no século XXI, De entender o olhar para a tempo. historicidade e dizer assim, veja, gente, essas pessoas já morreram. Eu não posso, penso eu, que eu não posso pegar os saberes que muitos psicólogos construíram, importantíssimos, e deixar como um endeusamento ali para mim, botar numa redoma e não Uhum. situar esse saber no tempo e no espaço hoje. Porque Isso. assim, hoje a gente tem outra compreensão das questões trans. E a gente vai evoluir mais ainda. E Isso. o que a gente está falando hoje aqui, daqui penso eu, 2 anos já não é a mesma coisa em alguns aspectos, né? Uhum. Então, no fim das contas, é importante a gente, psicólogo, se desafiar. Você, por exemplo, está fazendo um mestrado e vai escrever uma produção de conhecimento importante, né? Para a gente ler, para ficar para a posteridade. Daqui a pouco vem lá outra trans, outra pessoa, outro pesquisador, estuda e coloca, ó, a Ariane deixou de falar isso, 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 Sim, isso, isso sempre vai ter, né? A né? gente percebe. E que Então é bom importante a esse movimento. gente.
Uhum. A gente assim, entender que Freud é importante, mas ele falou de transexualidade, de questões homossexuais patologizando no momento em que repressão sexual era o que Isso, imperava sim. contra esses povos, Sim, né? e mais do que isso, eu vou um pouco mais além da sua análise. Eu, lendo aberrações sexuais, as Hum, aberrações sexuais, eu percebo que, na verdade, ele não tem uma postura homofóbica ou algo do tipo. Muito pelo contrário, eu vejo aquele professor Freud que busca se legitimar naquele tempo, porque ele não, você não percebe uma colocação dele. Ele vai, muito pelo contrário, ele vai dizer assim: há aqueles invertidos, que são aquelas pessoas que, né, isso é inversão, gostar essa mesma relação com o objeto de prazer que é o seu, como o seu ah, mesmo, né? Que ele vai falar. Não é só isso, mas aquelas também, os tidos como, que a gente pode falar como heterossexuais, eles usam outras palavras, um outro, né, para dar nomenclatura, para dizer também que ali também é inversão. Por exemplo, em uma relação heterossexual, em que os objetos de prazer não se ligam concretamente, por exemplo, o pênis com a vagina, mas o pênis com a boca, o pênis com o ouvido, ele também vai colocar isso no lugar da inversão, sabe? E da perversão. Então não é uma homofobia, não é isso que eu quero dizer, estou deixando bem claro. O que eu quero dizer é entendi. que isso contribui Sim. e aí ainda dele fala assim, você percebe que ele vai lá e volta, ele diz, existe isso aqui, esse tipo de coisa, você vê que ele dá satisfação do que ocorre na sociedade no momento. Isso é muito claro para mim, tá? Eu percebo que ele fala sobre, depois ele diz assim, mas não é um bicho de sete cabeças, né? E não é nenhuma inversão pior ou melhor do que esse outro tipo de inversão, de perversão, que ocorre nos casais ditos, né, nas relações ditas corretas. Então, o que Uhum. eu quero dizer é que isso, dar também uma margem é como a Bíblia. A gente tem um livro da Bíblia e a gente tem uma margem de interpretações, sem levar o contexto histórico que a Bíblia foi escrita. Né? E aqui não vou Sim. fazer interpretações. Estou fazendo só uma análise comparativa e honesta para que a gente possa entender os tensionamentos que existem em a gente discutir livros que foram, né, qualquer tipo de livro que foi escrito em outra temporalidade. A gente tem que ter essa sensibilidade. E entender que aquilo vai causar repercussão negativa e positiva para os próximos que virão e que poderão se adequar com aquele tipo de sociedade que passou ou não. É isso que eu quero dizer. Então, né? E lembrando só aqui rapidinho, enquanto você vai se preparar para falar a próxima coisa, que mesmo que ele tenha escrito um livro num tempo lá de repressão sexual e que hoje a repressão seja manifesta de outra forma, porque ela continua existindo, os elementos de conservadorismo dela continuam, né? Inclusive em Exato. nós. Uhum. Por isso que a gente tem que fazer esse esforço enquanto profissional de psicologia, enquanto quem está na academia e quem está fora da academia, buscar estar perto da academia para se atualizar, para que a gente pense nisso também. Esse conservadorismo pode estar em mim. É a mesma coisa da questão racial, né? As questões raciais, elas. Uma das coisas que a gente tanto fala na luta racial, nas lutas raciais, é vamos reconhecer o preconceito primeiro em nós, porque nós Uhum. fazemos parte do sistema mais amplo preconceituoso, né? Então é importante a gente se perceber, como você falou no início, né? Homofóbico, misógino, racista, sexista, N coisas. Se a gente se reconhece, a gente começa a buscar em nós esses aspectos sem a gente ficar se defendendo, sabe? Pô, eu não sou homofóbico. Tá, talvez eu seja assim. Tem essa Vou preocupação tentar com a ver, defesa ao invés de. né? Uhum. E aí a gente faz parte para a defesa ao invés de pensar assim, peraí, será que eu não fui homofóbico? Será que eu não fui misógino? Será que eu não fui racista? E a partir daí a gente consegue, nesse distanciamento de um reconhecimento sem defesa, conseguir refletir e pensar, pô, e agora? O que, que eu faço disso? Eu vou ler sobre, eu vou conversar com a Ariane ali, ó, o Instagram de Ariane, vou perguntar para ela, ela é trans, ela é expert nisso, ela estuda gênero, eu vou me informar, porque assim a gente começa a desconstruir os nossos preconceitos, né? Então, a gente tem, né, essas aberrações sexuais e história de histeria também, que vai contribuir também negativamente por questão de interpretações de preconceito contra a mulher, né, também. É, Só que é importante pensar que, como eu disse para vocês, a homossexualidade chegou um momento que deixou de ser doença na década de 90. E aí, o quê? 9 anos depois, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia ele reconhece que a homossexualidade não é doença.
Perceba, 9 anos depois, é aqui, Rosita, que eu falo da negligência. Não é por eu ser psicóloga que eu tenho que passar a mão, pano quente. Eu tenho que falar desse histórico e do porquê esses 9 anos ociosos, sem posicionamento. E aí, eu estou falando de um posicionamento específico, que é a Resolução 01 de 99. Anota aí, gente, para quem não conhece, que é uma resolução em que o Conselho vem, na verdade, pela primeira vez, se posicionar contra psicoterapias que se propõem reorientação sexual por entender que a homossexualidade não é doença. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês, porque eu não passo pano também. Eu achei que esse momento ainda foi muito tenso para os homossexuais e para a psicologia também, da cara a tapa. Porque essa resolução ela não veio à toa. Essa resolução ela veio em resposta a uma denúncia do grupo gay da Bahia, daqui, da Bahia, que fica no centro histórico, que fizeram a denúncia, né? Eles denunciaram ao Conselho Regional Federal de Psicologia que tinha psicólogos pegando os homossexuais e falando em cura gay. Então a pessoa chega lá no consultório com sofrimento, e eu estou falando isso de 1999, mas até recente a gente ainda vira e mexe, se depara com isso. E a gente pode denunciar, tá, gente? Isso, porque isso não é permitido mesmo. E aí o que acontece? O homossexual chega, ou a pessoa trans independente chega lá no... Vamos falar de homossexuais agora, ou de lésbicas. Chega no consultório dizendo que está sofrendo muito. E o psicólogo, na tentativa de ajudar, vai propor isso, porque vai entender que o sofrimento é porque a pessoa é gay ou lésbica. Não, gente. É porque a pessoa é gay ou lésbica, mas o sofrimento é o que ela é. É você parar para pensar, enquanto psicólogo e psicóloga, analisar o que causa esse sofrimento. É de fato a orientação sexual dela, ou é o que ela passa, o preço que ela paga na sociedade, na família, as perturbações mesmo, as perseguições, as violências, não só psicológicas, mas físicas, que muitas vezes chega a custar com a própria vida, que a gente sabe, né, que a gente vive em um país que mais mata travestis e transexuais, LGBTs no mundo, a Bahia é um dos estados que mais mata também, no Brasil, chama muita atenção. Então, não, é muito, muito impossível, a gente tem que ser muito privilegiado para não ter sofrimento diante de uma vida tão perseguida, sabe? É isso, tão injusta no sentido de as pessoas acreditarem, perceberem que não temos dignidade por sermos quem somos. Hoje, ainda o movimento social, enquanto ativista, eu posso dizer isso para vocês, por exemplo, que a gente ainda luta pela cidadania, ou seja, o direito a ter direito. Isso é muito um reflexo para a gente vir entender como é que a psicologia, o serviço social, a medicina está, né, tá funcionando. A gente está lutando pelo direito a ter direito, o direito ao nome, o direito à vida, né? Ele morre só por ser isso, enfim. E aí vem essa resolução 01 de 99, que eu gostaria de destacar, como eu falei. Em 2005, tem a resolução 10, que aprova o Código de Ética. Perceba que vem já o histórico, daí não parou a movimentação, tá? E no Código de Ética tem um artigo lá em que é vedado ao psicólogo ser conveniente com discriminação ou praticar discriminação, onde o psicólogo tem que ter o respeito à dignidade, à liberdade da pessoa, enfim, o respeito. A prática discriminatória é vedada no Código de Ética. Então a gente começa a ter, a partir de 1999, essa movimentação, sabe, Rosita? Que é relativamente muito recente. A gente está em 2020, mas é muito recente se você fala que é uma, né? Você sabe que, deixa eu só fazer um comentário sobre um pouquinho antes que você estava falando do direito à vida, né? Por conta do número absurdo de mortes que, direto ou indiretamente, estão relacionadas, porque muitas vezes o suicídio de uma pessoa trans é diretamente relacionado, né? Não estou dizendo que sempre, mas pode ser diretamente relacionado à opressão, ao preconceito, ao que sofre, à perseguição, né? A um sofrimento intenso, sei que culmina nessa morte, quando não uma vida que é tirada, de fato, morta. Tem várias pessoas aí que foram mortas a pedradas, né? De coisas horríveis, enfim. Me lembrou um dia que eu fui fazer uma palestra, não me lembro onde mais, mas enfim, eu não ia dizer o lugar, porque eu não ia poder dizer o lugar mesmo. Enfim, eu estou tentando só me situar no tempo. Não foi muito tempo atrás, não. E que uma pessoa perguntou assim para mim, uma profissional de saúde, perguntou assim para mim: você não acha que é chocante uma pessoa como Pablo Vittar tá na mídia?
né? Daí eu pensei assim, vamos tentar entender por que que Pablo Vittar choca, por que que a gente se choca, por que que ao invés de olhar para Pablo Vittar e pensar que o problema é Pablo, eu não posso pensar que o problema está no sistema que me inclui, né? Uhum. Está no Uhum. sistema que me coloca chocando. Quer dizer, eu não estou me chocando porque o choque é natural. Esse choque é construído, histórico e socialmente, de modo que Pablo aparece ali e me incomoda. Então, o problema está em ele que me incomoda, ou ela que me incomoda, não sei, Uhum. né, como se coloca hoje, porque tem várias pessoas que, mesmo sendo trans, não se colocam mulher ou homem, tanto faz ser chamado de ele ou ela, algumas pessoas entram nessa pauta, né? Não sei como é que Pablo está se colocando, mas a grande questão é a representatividade de Pablo Vittar é importantíssima, porque em outros momentos na história da humanidade, nunca a gente teria na mídia uma pessoa trans ali se posicionando e viva, porque essas pessoas morriam muito jovens, né? Morriam por diversas formas relacionadas à sua transexualidade, né? Isso. Então, é, há essa movimentação a partir de 1999, né, final da década de 90. E aí, Rosita, em meio a esse tempo dessa resolução 01 de 99, da aprovação do Código de Ética, a gente Uhum. começa a falar de despatologização das identidades trans. E a gente começa a falar, não, isso é construído. Perceba que a homossexualidade também passou sobre... por isso, a gente... Não. E aí a psicologia... Aí vem o orgulho da psicologia. A psicologia, de fato, e eu estou falando do Conselho Federal de Psicologia, se organiza, inclusive na Comissão de Direitos Humanos que tem, né, no Conselho Federal, na luta contra a despatologização. E aí vocês podem ver no YouTube, colocar no YouTube, você vai ver uma série de vídeos de psicólogas e psicólogos construindo mesmo e dando cara a tapa e dizendo não, nós tomamos a frente disso porque nós entendemos que são humanos, que não estamos falando de perversão, como muitos psicólogos falam, nem não estamos falando também de pessoas que estão em estados psicóticos, porque não há, né? E aí começa mesmo a fazer a defesa e há uma pressão muito grande no ativismo político também. Então a psicologia ela começa, e o orgulho vem daí, né? Ela começa a não estar simplesmente nesse lado do conforto da ciência do saber, mas se coloca enquanto pesquisadora para dar conta também, pensar as demandas sociais existentes. Dar conta a gente nunca vai dar, mas assim, dar cara a tapa para tentar desenrolar junto com as pessoas, estar do lado das pessoas. E aí, dia 28 de janeiro, é o dia da visibilidade trans, né? Quando foi no dia 28 de janeiro de 2018, a gente ganha uma outra resolução. Quando eu falo a gente, é tanta categoria, porque eu acredito que a gente tem o orgulho de tratar bem as pessoas e respeitar, né? Enquanto eu falando enquanto mulher trans também do orgulho de ter essa resolução, que é, na verdade, uma releitura da resolução 01 de 99, que é a 01 de 2018 agora, que vai vedar a cura de reorientação de gênero, quer dizer, né? Aquilo que aconteceu com a homossexualidade também é proibido fazer com a transexualidade. A pessoa ser de um gênero, apresentar um sofrimento com aquilo e você tentar pegar ela e colocar do gênero que você, psicólogo ou psicólogo, acha mais adequado, porque você aprendeu assim, talvez de repente com sua religião, algo do tipo, enfim, veda isso. Isso é importante por quê? Porque dá respaldo para que a gente possa lutar contra o preconceito, vedar atitudes de amigos sem medo, porque você não vai estar denunciando um amigo porque você não gosta dele. Você vai estar denunciando porque ele está fazendo a prática ilegal. É ilegal. Então a gente começa a ter respaldo para isso. Eu acho que isso é muito importante. Quer falar? Não, não, tô te Então, ouvindo. e aí o que que acontece? Aí eu estou falando de 2018. Só que, como eu disse para você, antes de 2018, dessa resolução, teve essa luta da nossa categoria a favor da despatologização, né? Eu te disse que aconteceu uma série de reuniões no Conselho Federal de Psicologia. Então, gente, isso causou também uma posição contrária, tá? Com psicólogos novamente. O que aconteceu na década de 90 voltou a acontecer em março de 2017, em que um grupo de psicólogos e psicólogos se uniram, acionaram a Justiça Federal contra o Conselho de Psicologia por causa dessas resoluções do Código de Ética e tudo mais, dizendo que a psicologia estava tentando basicamente isso,
mandar retirar a capacidade de liberdade de expressão dos psicólogos e limitando a capacidade deles de pesquisa, de não sei o que, enfim. E aí a psicologia achando que a categoria iria, né, se calar com isso, algo do tipo. Muito pelo contrário, a gente inicia novamente uma guerra. Então, em dezembro de 2018, vai ser o Conselho Federal de Psicologia que vai buscar o Supremo, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, para suspender essa sentença que foi dada pelo distrito, acho que foi a quarta vara de Brasília, né, em que foi suspensa. Então, assim, a vitória é nossa, né? E nossa, que eu digo para todo mundo, sinceramente. Eu não falo isso com orgulho de guerrear, né? Mas no sentido de que a psicologia é vencedora e está dando cara a tapa por isso. E por isso que me faz orgulhar, sabe? Quando eu falo do orgulho. Isso, e assim, Ari, uma coisa que eu fico sempre pensando é que agora, de novo, vira e mexe, essa resolução. Eu fui uma das pessoas, quando eu era a coordenadora da faculdade da cidade, do curso de psicologia, eu fiz uma palestra em função do surgimento, da construção dessa resolução 1 de 99. Isso. E aí eu falei, gente, peraí, um movimento político importante na psicologia, um marco histórico, vamos fazer um evento sobre isso. Eu fiz um evento lá, fui eu mesma que palestrei na época, não sei se tem alguém aqui que estava lá, acho que não. E aí, depois desses anos todos, o que eu vejo? Vira e mexe tentam derrubar a resolução, agora de Vira e novo mexe. tentaram. Ontem ainda publiquei um post dizendo de mais uma vez uma vitória, né, a favor da resolução. Então, assim, vai ter movimento sempre, que eu entendo do quê? Pessoas que, em função da religiosidade, porque assim, a intenção dessas pessoas, na lógica delas, é positiva, que elas dizem o quê? A pessoa chega com a orientação sexual que lhe traz sofrimento, né? Então, se a pessoa está me pedindo ajuda porque tem um sofrimento ali, eu vou fazer a minha leitura qual? A leitura da minha religião para tentar resolver aquele sofrimento, que é fazendo aquela pessoa reverter aquilo que é irreversível, né? Então, assim, se é irreversível e é comprovado mundialmente por pesquisadores do mundo inteiro que é irreversível, por que eu estou levando a minha religião para impor? Se o código de ética da psicologia diz lá, todo psicólogo pode ter sua religião? Pode. Todo psicólogo pode se declarar cristão, budista, candomblessista, o que for? Pode. Mas todo psicólogo é vedado a ele impor as suas crenças à pessoa que ele atende. A partir daí, eu fico pensando assim, não devia nem ser aceito qualquer pedido de derrubada dessa resolução. Não poderia ser protocolado, porque tem lá uma resolução anterior, maior, no Conselho Federal de Psicologia, que veda ao psicólogo fazer leituras das suas crenças religiosas, com todo o respeito às suas crenças, mas elas não podem entrar no consultório para que a gente imponha nem crenças religiosas, nem crenças políticas, quaisquer crenças. É vedado isso. Isso é uma prerrogativa de autonomia do sujeito, né? Então, assim, nós temos pesquisas que impedem isso, nós temos pesquisas que mostram que essa reversibilidade ela não acontece, não pode acontecer, e ainda assim, mexe tem protocolado pedidos querendo derrubar a resolução. Acho que a gente ainda vai ter novos pedidos. É um movimento que tem acontecido, mas a gente, né, eu ia falar com fé em Deus, né, porque eu tenho minhas crenças, com fé em Deus a gente derruba, mas com muita competência também, sustentação empírica, sustentação teórica e sustentação histórica de mostrar que essa resolução ela tem que se manter, não tem como, né, gente? Não tem lógica nenhuma ela não se manter. E essas discussões das resoluções, O Mara gosta. essas discussões, ela não é de agora, né, Rosita? Ela é desde Não. lá, quando eu estudava psicologia, que tinha esses embates em sala de aula, sabe? De colegas que diziam ser a favor ou contra a resolução, o que já me deixava assustada, né? E, ao mesmo tempo, a faculdade de psicologia, ela me preparou muito para a vida aqui hoje. Porque eu não vim achando que é um mar de rosa, né? Eu penso que a sala de aula ela foi um grande laboratório, que ao mesmo tempo eu era sujeito, ao mesmo tempo pesquisadora dessas questões. Então, eu não vim para esse mundo já acreditando que ia ser super aceito. Então, para mim, não foi um choque isso que eu estou te contando, essas lutas, entradas de psicólogos na justiça para derrubar a resolução, não foi, porque eu já vi que era uma discussão que tinha desde sala de aula, enfim, e que as pessoas
elas infelizmente insistem em trazer suas crenças para dentro dos consultórios. O que é uma pena muito grande mesmo, assim, e uma desvalorização, penso eu, da nossa profissão. E que a gente poderia pensar assim, né? Eu convido os psicólogos a pensarem assim, o quanto a gente tem todo o direito de viver a nossa espiritualidade, religiosidade da forma como a gente quiser, mas a gente precisa ter o exercício de separar uma coisa da outra. É muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa exercitar a empatia, a gente precisa treinar o exercício da empatia mesmo. Olha, uma coisa, Ari, que eu gosto de sempre dizer por mais que alguns teóricos da psicologia digam que a empatia, ela é importante, ela é necessária, e que ela nem sempre é vivida no sentido real da palavra, eu tentar me colocar no universo de significados do outro e lá estar e ficar confortavelmente. Não, às vezes eu não consigo ficar no lugar do outro confortavelmente, né? Uhum, Mas eu preciso ter o quê? Um posicionamento, uma disposição ética uhum, para entender que mesmo sem acessar aquela dor, mesmo sem compreender aquilo do ponto de uhum. vista vivencial, eu tenho a obrigação de respeitar. Eu tenho a Isso, obrigação de entender esse distanciamento de que o outro é o outro e tem esse direito de ser o outro. E eu, enquanto profissional, especialmente psicólogo, eu tenho obrigação, tá lá no nosso código de ética maior, regido pelo Conselho Federal de Psicologia, eu tenho obrigação de respeitar todo e qualquer ser humano que busca o meu auxílio, né? Sem atravessamento moral, sem atravessamento. Ah, Rosita, você está falando de um laissez-faire? Não. Né? Estou falando de balizadores sociais que a gente vai trazer para a nossa prática, mas não esses. Né? De exatamente. usar a moral, a falta de ética entre mim e aquele que busca o meu auxílio, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente falou, perceba então que nossa conversa, para quem está chegando agora, a gente falou sobre diversidade, psicologia, diversidade sexual e de gênero. E eu penso aqui, né, Rosita, que realmente esmiuçamos mesmo, falamos detalhadamente sobre a psicologia enquanto ciência e profissão, a responsabilidade dela, o que é gênero, o que é diversidade sexual dentro da psicologia. Isso foi debatido na live. Então, penso A que, live que vai estar salva, né? E foi a outra, pelo cumprido menos a primeira metade. isso. E eu gostaria que nesse momento, então, a gente já está encerrando, mas que vocês mandassem comentários ou algo que não entendeu, coisas do tipo, né? Aquela coisa mesmo quando a gente vai para um evento, para não ficar só a chatice da palestra, né? Que a gente possa interagir um pouquinho aqui agora para que eu e Rosita possa estar dialogando a partir do que vocês pensam, né? O que é que vocês têm achado sobre isso? O que é que vocês acharam da live? Supriu a expectativa de vocês? Que vocês tinham para o tema, para com a gente, para com, enfim, né? Nos conte. E enquanto isso, eu queria falar agora rapidamente, que eu acho que cabe também, da ligação da psicologia dos LGBTs nesse tempo de isolamento e quarentena. Né? A gente não pode deixar de falar, já que é outra, né, Bruno? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Eu até fiz um videozinho, não sei se vocês viram lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, para a Rede Dandaras, né? Uma rede de mulheres negras, enfim, que pediram para dar algumas orientações para as pessoas LGBTs, e eu disse muito isso. E aí eu queria compartilhar com vocês, psicólogos e psicólogos, que estão aqui, que poderão atender. Ai, obrigada, Carla. Eu combino mesmo com a Rosita, que ela é maravilhosa. É, Concordo em gênero, número e grau. é... E aí eu dei até algumas orientações que, assim, eu trabalho na Defensoria Pública, tá, gente? Eu não deu para fazer uma longa apresentação, porque eu queria priorizar mesmo o conteúdo. Mas trabalho na Defensoria Pública na coordenação de direitos humanos. E assim, o que a gente tem percebido é que nessa época de isolamento e quarentena, isso cabe muito a gente pensar sobre isso. Não só atender as pessoas, mas pesquisar, pensar. O aumento de feminicídio, de violência doméstica e familiar. E penso eu, por mais que não esteja na estatística, de LGBTfobia também. Por quê? É nesse momento em que nós estamos em isolamento e que estamos ali, ó, em casa, todo mundo vivendo junto, é que, por exemplo, aquela pessoa que é gay, afeminadozinho, vai passar por um processo de vigilância perversa mais 24 horas. Uma vigilância que poderá levar até a exclusão familiar. Então, o que é que eu acho que é reflexão que nós, psicólogos e psicólogos, devemos ter e fazer com que o outro reflita? Aproveitar esse momento de isolamento e quarentena para a gente refletir sobre as nossas questões e o que a gente está projetando na nossa mulher, quando bate na nossa mulher,
ou no, né, ou no filho que tem jeito, que a gente supõe ter jeito de homem ou jeito de mulher, que ainda tem isso, né? A gente insiste em reproduzir o que é jeito de homem e de mulher. E a gente Exato. pensar, né, Rosita? Eu acho que é importante a gente fazer essa. Eu queria te ouvir também, assim, porque acho que é Isso. importante a gente trazer essa reflexão sobre o momento, a discussão, mas nesse momento. Eu acho que pesa muito, assim. É importante ter esse olhar, porque é um momento tenso para todo mundo, e a gente tende a Sim. fazer o quê? Ao invés de eu lidar com as minhas próprias questões, eu vou projetar no outro. E aí começa a homossexuais apanhar e serem expulsos de casa, a mulheres ser, a crianças estupradas. Hã? Precisamos falar sobre isso. Não vamos passar pano quente, tá, gente? A gente sabe que isso é algo que acontece e muito. A projeção do ódio. Então, refletir um pouco sobre isso. O que é que você acha, Rosita? Eu penso importantíssima essa fala. A gente poderia usar esse momento para a gente. Outro dia eu falei disso numa live. Eu falei, gente, se a gente usasse esse momento para a gente falar daquelas questões que tabus, né? Como morte é tabu. Foi na live sobre morte que eu falei disso. O maior tabu da humanidade é a morte, o segundo maior tabu da humanidade é sexo. As famílias têm, óbvio, que é difícil falar, essa dificuldade de falar sobre a sexualidade, sobre aquilo que a gente pensa enquanto família, que vai sendo passado de uma maneira passiva ou implícita. E a gente falar sobre isso explicitamente, olha, por mais que seja desconfortável, vamos tentar refletir sobre. E uma coisa que eu penso que é importante a gente pensar na pandemia e nesse isolamento, que não é isolamento, né? Outro dia eu estava conversando com Carol Barreto, querida, maravilhosa, e Carol falou assim, Rosita, a gente não está isolado, a gente está em amplitude de contato, a gente está em expansão de contato. A gente só está dentro do mesmo espaço, mas olha, online a gente consegue uma diversidade de coisas, né? Então, eu fiquei pensando assim, se não é uma pauta também para as famílias discutirem em seus berços aí, né, em seus lares, discutirem a questão do masculino e feminino em todos nós. Porque, assim, historicamente, eu não vou entrar muito nisso, a gente pode fazer uma outra live depois, mas a gente tem diversas teorias aí, ó, de longa data, de décadas e décadas, falando que em todos nós, homens e mulheres, hétero, trans, não importa, a gente tem masculino e feminino integrados na nossa psique. Isso Uhum. significa o quê? Que nós temos características todas muito semelhantes, só que historicamente começou pelo processo da igreja fazer isso enquanto ainda era Estado, e depois isso a ciência vem e invalida o que é gênero masculino e o que é gênero feminino, né? O que é masculino e feminino como se homens são aqueles, aí vem a questão da masculinidade tóxica, que eu vou fazer uma live sobre isso. Homens são aqueles que devem sustentar uma ideia de virilidade e de masculinidade associada a ser macho, alfa, a ser heterossexual, a ser forte, viril, a se atestar pela capacidade de penetração, a ser racional, a se voltar para o mundo do trabalho, etc. A mulher é aquela que vai ser tagarela, que vai falar dos seus sentimentos, que entrar em contato com seus sentimentos, que vai expressar os seus sentimentos, o homem não. A mulher vai ser aquela que vai ser mais associada ao coração, é o órgão associado a ela, o coração, e o homem, o cérebro. A mulher vai ser aquela que vai ser cuidadosa, por isso várias profissões de cuidado, entre elas a psicologia, tá? Nós somos uma profissão eminentemente feminina, porque nós começamos a entrar no mundo do trabalho, lá a partir da Revolução Feminista, a partir do momento em que se autorizou algumas profissões femininas, como professora de escolinha infantil, né? Profissões relacionadas ao cuidado, enfermagem, psicologia. Então, a gente entrou no mundo do trabalho através de profissões entendidas historicamente como associadas ao feminino. O cuidado, ele foi associado ao feminino. Ou seja, homens também não cuidam, a gente está vendo agora outros paradigmas de masculinidade. De homens que cuidam, de homens que podem chorar. Então, na verdade, assim, quando a gente pode discutir na família que assumir o meu lado feminino não me torna homossexual, né? Não que a gente precisasse ver isso como problema, porque eu penso que não deveríamos. Mas algumas pessoas têm medo de, eu não vou chorar porque senão vão achar que eu sou gay. Eu não vou cuidar do meu bebê no colo e ser afetuoso porque senão vão achar que eu sou gay. Né? Então, na verdade, e a mulher também com medo, mas na verdade o que eu penso é que assim, a gente discute, Ari, muito a questão feminista, e é muito importante, eu valido muito isso, mas como eu venho dos estudos do masculino também, lá de coisa de 20 anos atrás, um pouco mais, diria que uns 30 anos atrás, se começou a pensar assim, ó, a gente entendia homem enquanto categoria universal, né?
O homem era uma categoria universal e, a partir dessa categoria universal, foi pensado o feminino para entender assim, olha, tem vicissitudes aqui do feminino que precisam ser olhadas. As mulheres Uhum. têm lutas importantes que têm que seguir. Pronto, foi seguindo. Até hoje a gente está lutando e a gente vai lutar durante séculos, acho ainda. É, essas lutas aconteceram. Só que o homem, que era tomado como categoria universal, foi esquecido enquanto particularidade dele. Ou seja, daí surge a saúde do homem como pauta da saúde pública, dizendo: vamos pensar aqui então o que é específico de alguém que foi tomado como categoria universal, mas que as suas particularidades não foram estudadas. Então, quando a gente fala de desconstrução, e eu penso que a gente precisa pensar muito nessa desconstrução, é no sentido de vamos desconstruir e lutar contra um sistema opressor que é o patriarcado, que coloca mulheres e homens em uma condição absurda de opressão, cada um em direções diferentes, né? E que, quando a gente começa a pensar também em intervenções com o homem, com o masculino, esse masculino que pode estar apaziguado com sua dimensão de feminino, a gente também vai ter benefícios para as mulheres, né? Esse homem que se entenda dentro de um sistema que colocou ele como vítima também, e sendo vítima, coloca a mulher vítima, e aí fica uma coisa tão circular e complexa que a gente separa em caixotinhos, sei lá, para a gente estudar e se aprofundar, e é necessário, porque a gente precisa, todo estudo estricto, né? Estricto senso é para tornar estrito e a partir daí aprofundar muito, né? O que difere do lato, que é amplo, uma especialização ela é ampla, mas o estricto ele é específico porque senão não tem aprofundamento. Mas que no fim está tudo interrelacionado. O saber está tudo interligado. Inclusive a gente precisando se apoiar em outras ciências, a gente Isso. precisar fazer pontes conectivas, salutares também com outras áreas do conhecimento, como as religiões, a arte, o senso comum, a filosofia, para a gente ampliar isso e se perceber assim, ó, a ciência ela precisa se amparar nessas áreas outras, para ela seguir evoluindo e trazendo sempre o quê? Com o objetivo principal, a construção de um mundo mais igualitário, menos excludente, mais Uhum. ético, né? A ética é o quê? É a morada de todos, ser uma morada acolhedora para todos, né? Problemas sempre vão existir, mas tem determinados problemas que a gente pode superar e a gente precisa continuar lutando para superar. Eu acho que isso que você falou me deu uma breve passagem assim, em um momento de sala de aula, em que eu discutia sobre isso, né, sobre a importância de a gente não se acomodar e de lidar com o outro na sua singularidade, independente de como que o outro seja, e se a gente não consegue lidar, a gente reconhecer isso também, que não tem problema. E aí eu lembro de uma frase de uma colega, uma ex-colega, que dizia assim: mas eu posso não atender determinado tipo de população porque é um direito meu. O psicólogo precisa reconhecer o seu limite. Eu falei, beleza, você está certa. Precisa reconhecer o limite. Mas o psicólogo também precisa entender que ele se formou para lidar com humanos. Travestis e transexuais são o quê? Humanos, né? Então o psicólogo tem que lidar com isso. Entender também que às vezes o limite que eu concordei, né, com ela, que esse limite que a gente tem que ter, ele também é importante para que a gente possa trazer autorreflexões, sabe? Porque é Exato. muito fácil dizer assim, eu tenho um limite de atender mulheres brancas, porque eu sou mulher preta, um exemplo, muito sofrida, e quando eu vejo uma branca, eu me dá raiva, porque eu lembro do processo de colonização, um exemplo, eu tenho ódio. É importante uma mulher psicóloga preta, então, negra, nesse sentido, né, reconhecer esse limite massa, mas tentar entender também, através da autorreflexão, o que é que isso causa. E se a branca é humana ou não é? E qual que é a importância de eu trazer essas autorreflexões, entende? Eu não estou defendendo nem o psicólogo, e nem, mas a gente tem que, porque a gente está Sim, acostumado a soluções rápidas, e tem coisas que não têm soluções rápidas, tem coisas que não vão ter soluções. A vida, tem gente que vai passar uma vida inteira sem solução, e isso também é terapêutico, é. né? A gente tem uma mania. Sabe? Diga, diga. É isso, a gente parece que, principalmente que eu percebo assim, a diferença, eu que vim da Unime, né, que é uma faculdade particular, depois entrei na UFBA, eu percebi a diferença do ensino. Me parece que as universidades particulares ensinam a gente a isso, ao mercado de trabalho, a produtividade, a caixinha fechadinha e a dar resultado, bater metas e a resolução. Quando eu fui para a UFBA, eu falei, não, tem coisa, não é isso, na verdade, a prioridade. A prioridade é pesquisar, lidar com isso, assumir que há paradigmas, né? E aí, olha que eu não estou nem falando só de psicologia,
mas enquanto uma pesquisadora, enfim, e que nem sempre eu vou ter uma certeza, uma verdade, né? E aí comecei a questionar o que é verdade, enfim, é uma onda. Acho que é. Assim, você está falando de uma coisa que antes, assim, eu achei importante você colocar assim, que sem desvalorizar as faculdades particulares, né? Mas colocar esse lugar importante da universidade pública brasileira, que está sendo muito atacada agora, e que a gente não fica lá fazendo balbúrdia. A gente fica lá trabalhando sério, né? Ampliando o conhecimento. Então, você colocou um marco importante também. Só que voltando um pouco na questão do psicólogo, é, eu penso assim, Ari, eu concordo com você totalmente sobre essa questão assim de nós temos que reconhecer os nossos limites, mas a gente não pode parar neles. Uma coisa é pensar assim, olha, chegou uma pessoa trans para eu atender. Essa pessoa trans está me fazendo pensar na minha história de vida, porque eu tenho questões com a minha feminilidade ou a minha masculinidade que me ou a minha religiosidade que me fazem não querer atender essa pessoa. Tá. Não atender essa pessoa é uma conduta ética e protetiva da pessoa e do psicólogo. Ele protege principalmente a pessoa em sofrimento que está procurando ele. Porque se ele tentar, esse psicólogo, atender uma pessoa com seus vieses de preconceito, vai incorrer no sofrimento. Principalmente para quem está já sofrendo. Então, Uhum. a gente pode revitimizar alguém e trazer uma situação mais grave ainda. Agora, eu não posso parar nisso. É. Reconhecer o limite é pensar assim, epa, a minha prática profissional ali esbarrou no limite, o que eu faço? Terapia, supervisão, mas principalmente terapia. Porque se o psicólogo passar a vida inteira parando nos entraves que aparecem para ele, sem levar para a terapia e sem ampliar isso para num outro momento conseguir acolher isso, ele não vai para lugar nenhum. Porque a vida vai trazer, é o comum aparecer. Eu digo isso porque eu sou supervisora de prática clínica há muitos anos, né? Vai trazer repetições, vai trazer mais pessoas trans para a prática dele. Eu me lembro na época que uma vez um aluno falou, Rosita, eu não gosto de lidar com luto. Só aparecia caso de luto para ela. Eu falei, vai chegar uma hora, o quarto caso de luto, vai chegar uma hora que você vai ter que se confrontar com isso, leva para sua terapia, vamos tentar. Porque o limite ele está aí para mostrar para a gente, enquanto psicólogo, que a gente tem que seguir adiante. Não que a gente tem que Uhum. parar e falar que é minha dor e cai minha dor, eu faço morada. Não, o psicólogo precisa se trabalhar. Por isso, a grande maioria dos professores nos cursos de psicologia, nas formações, vão dizer sempre, gente, primeiro dia de aula, fazer terapia, se trabalhar enquanto pessoa. Não tem como um psicólogo trabalhar só no racional, a compreensão de teorias, sabe? Tem que vivenciar essas teorias no seu corpo, na sua história, na sua vida. Senão, ele não vai conseguir ser um bom profissional. Né? Então, isso é meio chocante, mas eu acho pouco provável que alguns professores, principalmente quem trabalha buscando ética, cuidado e fomento de saúde mental, discordar disso, né? Sim. E por último, por fim, assim, mas não por menos importante, eu acho que a gente tem que estudar tudo, sabe? Tem que estudar tudo um pouco. Eu sei que é difícil, que a gente precisa se concentrar em algo para, né? O próprio processo de formação faz isso com a gente, né? Ah, você faz medicina e depois você se especializa, então, em algo. Que é criança, vai para pediatria. Enfim, vai direcionando a gente. Você é psicólogo, mas é o quê? Gosta de Gestalt, enfim. A gente vai, né? Tem esse movimento, mas eu acho que é importante a gente estudar tudo, porque eu digo a vocês por mim, gente, eu não estaria fazendo terapia hoje se eu não estivesse com uma terapeuta, tá? Que se propõe a esse esforço de estudar tudo, de ler tudo. Eu não posso mais fazer isso comigo, é uma questão de cuidado comigo que eu percebi. Né? Então, eu acho que isso também, essa reflexão que eu tive, muitas pessoas trans também já estão passando a ter LGBT. E aí o mercado vai ficar pequeno penso eu, para psicologia, já que a gente tem, e eu estou falando enquanto ativista agora também, que está do outro lado ouvindo. Né? Há ainda muitas pessoas feridas com psicólogos e psicólogos, com medo de ir para o consultório e chegar lá e ter uma reprodução. Ah, mas vão me olhar né, com olhar de patologizante, vão dizer que eu sou doente mesmo, e que etc e tal. Porque a Enquadrar na psicologia... disforia, né? Enquadrar. Porque lembra que o processo de mudança de retificação de nome precisava de um laudo psicológico. Então, esse era o tempo que os consultórios estavam cheios, mas agora não precisa mais. O STF disse que não precisa mais, né, de mudança, de ajuizamento para poder, basta ir num cartório e solicitar a mudança do nome, tá? Os direitos das travestis, homens e mulheres trans. Então, a psicologia rapidamente deu uma década. Eu estou estudando, né, como eu falei, pessoas trans, e eu pergunto,
propositalmente sobre essa relação com a psicologia, e muitas falam isso. Eu só ia lá quando era na época que era, quer dizer, quando era obrigado para poder pegar o laudo. Quer dizer, a psicologia não está sendo ainda, a gente não está encontrando bons psicólogos, né? Então isso é muito. Então, mas para que eu vou estudar gênero se eu não vou lidar com travesti? Você não vai lidar com travesti, não vai lidar com mulher trans, homem trans, mas você vai lidar com pai de família que vai perpassar por problemas de gênero na família, de violência, ou de... Gente, perpassa, gênero está em tudo, não tem para onde correr. A gente precisa Você estudar sabe, tudo, sabe? Precisa eu, estudar raça, precisa estudar racismo, precisa estudar Angela Davis, as feministas negras, sabe? Carla Cotirene, Sueli Carneiro, precisa, gente, precisa. eu penso, Ari, que a gente precisa, isso é uma denúncia, não sei se uma denúncia, muito mais um convite ou um alerta do quanto nós, psicólogos, professores que estamos nas universidades, a gente precisa rever os nossos currículos ontem, sabe? A Uhum, gente precisa rever e incluir como disciplina, não tema transversal. Gênero, raça, isso não deve ser tema transversal, isso deve ser disciplina, de uhum, fato, um componente curricular formal que vá colocar e garantir que essas discussões sejam feitas na graduação. Porque dizer que o tema vai ser transversal, eu já fui colocada muito em xeque por isso. Sua disciplina não discute isso. Não está na ementa, a gente é obrigada a cumprir uma exato. ementa. Uhum, E depender da transversalidade é depender da boa vontade de alunos que tragam os conhecimentos dos seus nichos de estudo, de uhum, raça, de gênero. Eles trazem essas pautas para a sala de aula e, ufa, felizmente a gente pode discutir. Agora, colocar como? A gente colocar como pauta. A gente foge à ementa e descumpre um currículo. exatamente. Então, o que a Exato. gente E a tem que gente precisa fazer assumir isso. é assumir isso e, assim, colocar a necessidade de rever para ontem esses currículos, porque o que demanda a construção do currículo de psicologia não é responder, penso eu, a uma trajetória histórica, a só o que está nas diretrizes do MEC. O MEC também precisa rever suas diretrizes, junto com nós, professores, que a gente alerte, porque o MEC ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma diretriz com base nos experts. E se os Uhum, experts não estiverem atentos para isso, ele não vai responder. Então, na verdade, é um órgão que está aberto à discussão. Ele está isso. aberto a rever. Vira e mexe tem mudanças nas resoluções. Agora a gente precisa alertar e dizer, olha, vamos rever os nossos currículos. Como saúde coletiva, como tantas outras pautas que precisam estar nos currículos ontem, né? A gente não pode mais reproduzir um currículo lá de 1900 e bolinha que não acompanha a evolução do contexto histórico. Estudar tecnologia hoje também tem que ter pauta. Tá? Tem que estar ali. Tecnologia está na nossa vida. Olha aqui a gente junto com o celular, né? Exato. E eu fico percebendo, diante disso tudo, que há uma transfobia que ela é velada. Eu quero dizer, é uma transfobia muito disfarçada, camuflada por não preferência ou algo do tipo, de exclusão. Quando eu penso que eu sou uma psicóloga que tem uma formação na área em gênero, em raça, em etnia, e estou convidada para milhares de palestras e convidada para ser professora de escola o grau técnico, por exemplo, né, lá em Cajazeiras, enfim. Mas por que que não? Por que que as pessoas me convidam só para estar nesse lugar da transversalidade, sabe? Tipo, para vir aqui fazer uma palestra sobre isso e depois ir embora. Por que que não contrata uma psicóloga trans? Eu fiquei pensando nisso e aqui é um desabafo, mas não é um desabafo de sofrimento emocional, não, tá, gente? É um desabafo político e um desabafo de uma psicóloga que está nessa caminhada, nesse esforço, né, de refazer a psicologia. Para quem não sabe, eu fiz parte do GT de Gênero, no Conselho Regional de Psicologia, inclusive participei dessa construção da nota técnica que deu consequência nessa resolução. Então, a resolução não veio de mão beijada, não, foi um trabalho que a gente fez mesmo, provocando, enfim. E eu fico pensando, por que se contrata uma mulher trans, né? Qual que é o critério disso? Teve alunos que se formaram comigo que foram contratados para ser professores. Por que não contratou? E aí eu não quero dizer, ficar, né? Não contratou, tudo bem, pode não ter contratado porque preferiu outro, mas por que que essa oportunidade não chega ao mesmo tempo que não me deixa em paz os pedidos de palestras e lives para estar falando sobre isso? É muito curioso. Olha, eu acho que isso é uma denúncia importante. Isso é uma denúncia, mais do que qualquer coisa, sabe? Para convocar as pessoas, eu até sei lá, uma sugestão que eu te dou, que escreva sobre isso, como uma carta formal aberta aos psicólogos, sei lá se pelo próprio Conselho Federal, para que a gente possa refletir sobre isso, para que isso chegue em todas as faculdades e universidades do Brasil.
uma carta denúncia mesmo e um convite à reflexão, tratando já que me demandam É, tanto, né? uhum. É interessante, né? E além do mais, não é o fato de eu ser uma psicóloga trans que eu só sei falar sobre trans, muito pelo contrário. O tema de gênero foi um tema nosso aqui, mas eu já fiz lives sobre saúde mental, agora em tempo de Covid, e nem falei, né? Toquei em LGBT, por exemplo. Enfim, sabe? Eu sou uma psicóloga que tenho conhecimentos teóricos também, a partir da psicologia. Agora eu fui buscar um ramo, um embasamento de gênero e diversidade, inclusive para me afirmar nesse mundo acadêmico, que a gente sabe que é uma disputa, né, epistemológica também, para ver quem sabe, quem escreve mais, enfim, é uma luta, e eu encarei isso. Então, precisava desse embasamento para não ficar só no achismo, mas isso não quer dizer que eu só sei falar sobre isso. Então, eu acho que isso também é uma transfobia velada, sabe? É uma transfobia velada no mundo da pesquisa, no mundo da categoria enquanto psicólogos mesmo, sabe? Por que que eu não sou contratada, por exemplo, para lecionar disciplinas, ainda que seja de gênero e diversidade, nos cursos de psicologia, mas no meu Instagram várias mensagens de psicólogo falando de pacientes trans no consultório e perguntando como saber lidar, sabe? Então é só uma Uhum. reflexão mesmo, sem né, sentimento, nada disso, é só uma reflexão, análise mesmo. Estou aqui pensando. Mas uma análise muito importante e uma análise, Ari, que eu penso assim que é nova. É nova porque, assim, se nós não temos hoje muitas pessoas trans fazendo universidade, cursando universidade, uma vez você me contou, né, do medo de algumas pessoas de irem para as universidades e faculdades e sofrerem preconceitos absurdos, né? Então, assim, se essas pessoas ainda hoje não chegam tanto às universidades, às faculdades, imagine então nos cargos de representatividade, né? Então, é Exatamente. uma coisa para a gente pensar, para a gente começar a pensar e começar a colocar como pauta inclusiva. De fato, precisamos sim contratar pessoas que Uhum. têm competência para isso que têm e que não podem ser lidas por conta de suas vivências com relação, seja se é por a pessoa ser homossexual, por a pessoa ser Exato. transexual, ou lésbica, ou negra, ou branca, enfim. Uhum. Contratar as pessoas e pensar assim, ó, tem que haver sim uma diferenciação. Tem que se pensar assim, a gente tem que ter representatividade. E a Eu gente não vai sei, começar a Rosita. representatividade contratando, né? Eu não sei se você lembra, você teve na minha formatura, por exemplo, de psicologia, que eu levei o certificado de melhor aluna da turma, né? De honra ao mérito. Quer dizer, não é porque eu era Laureada. não era porque eu era mais bonitinha da turma ou porque tinha pena, mas porque eu tirei melhores notas na turma, né? E Eu você posso viu o quanto dizer, que eu chorei, né? Naquilo, porque para mim eu falei, nossa, é o tapa que a gente dá, né, na cara da sociedade. A melhor aluna com melhores notas da turma. E eu fiquei isso, pensando nisso. você nunca tirou, eu digo isso por mim, assim, né? Não posso revelar nota de aluno, mas a sua aqui eu posso, né? Assim, você nunca tirou menos do que 10. Quando eu conversava Exato, com meus colegas, era a mesma coisa. A Ariane tira quando 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, né? Você sempre foi uma aluna, a melhor aluna, então você não foi laureada lá à toa, né? exatamente. Então, isso que é que isso me fez lembrar, pensar, trazendo para minha para análise dessa psicóloga, né, que sou hoje, é de que para além da transfobia que é velada, eu adentro também nesse mercado competitivo. As pessoas sabem do potencial e seria muito ofensivo para aquelas pessoas que não lidam com as próprias questões perder esse lugar para alguém que pode fazer um trabalho com tão bom desempenho. Porque as pessoas pensam em perca, né? Elas não pensam, o mercado de trabalho, o mercado é competitivo. Ele não nos ensinam que vamos entrar e ser coleguinhas. Desde a seleção, a gente passa por esse processo de que precisa ser melhor e retirar o outro para passar, né? Então, vamos ser reais com isso. Então, acho que Sim. tem isso sempre me acompanhou também, sabe? Só que as pessoas não entendem a subjetividade que isso tem para mim, né? Eu me agarrei nos estudos e tirei melhores notas, não é porque eu quis ser melhor do que a outra, né? E aí falando para esses colegas que se estiver aqui assistindo a live, tá? Porque eu me agarrei nos estudos como um propósito de vida, de dizer assim, uma forma de eu vencer, né? Ao mesmo tempo era uma sublimação que eu fazia, de pegar todo o sofrimento que eu passava e jogar para ali, porque era ali que eu esquecia também das coisas, eu ocupava a minha mente, e o resultado vinha as melhores notas, 9 e 10, né? E as interpretações das pessoas, porque quer ser melhor, enfim. Então, eu acho que essa live, ela teve uma proposta, foi muito terapêutica, porque ela, além de trazer esses estudos científicos,
embasados que nós trouxemos aqui, inclusive apontando autores e tudo mais, ela pôde proporcionar esse reencontro, né, com a ex-professora de psicologia e esse reencontro com ex-colegas de psicologia. E é por isso que eu estou falando desse lugar de fala que vocês podem achar meio misturado, às vezes, de ex-aluna com a da psicóloga, com a da ativista. É porque eu sou tudo isso. Eu realmente sou tudo isso em uma ação. E não dava para dividir. Sabe? Sim, Acho que sim. é. Querida, obrigada pela tua presença aqui. Eu fico até meio emocionada com a sua fala e com esse reencontro teu aqui, e com vários colegas aqui dessa turma, né? Que estavam aí presentes. A gente sabe o que a gente passou lá em 1900, ó, gente, 2015, né? Nós sabemos o que a gente passou num embate na sala de aula e um outro embate, enfim, a gente sabe o quanto foi doloroso, né? E eu já fico muito feliz que a gente possa falar disso de uma forma tão mais ampla para várias pessoas, podendo falar agora sem aquele enquadre que houve agressor e doloroso, e com vários Isso. colegas aqui podendo acolher a gente, né? Uhum. Acolher o assunto. Quer dizer, eu acho muito importante essas pessoas que estão aqui nessa live virem ouvir falar disso, né? Isso mostra a necessidade que vocês reconhecem em vocês de atualização, de aprender, de ver que esse tema está na vida de vocês. Então, eu acho que já coloca vocês como psicólogos diferenciados, né? No sentido de, olha, isso é algo que eu preciso aprender se eu já não estou estudando, é algo que me interessa, que me instiga. E estamos juntos, porque a gente, como a Ariane falou, né? É a gente assumir para todos nós essa luta. Não é uma luta de Ariane ou minha, porque é uma pauta que eu acho que é importante eu estar sempre lutando também. É de todos nós, psicólogos, que Exato. somos comprometidos com o fomento à saúde mental, com a promoção de saúde integral, né? Então, mas só para um adentro assim mesmo, que eu não poderia deixar de falar isso, né, que eu trouxe um pouco desse histórico também, que traçou minha vida acadêmica, para me constituir a psicóloga que sou hoje, que quando me orgulho em falar que sou a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, muitas pessoas não entendem, tá, Rosita? Aí no mundo do ativismo social, gente, também tem essa coisa da competição, né? De quem tem mais voz ativa, enfim, infelizmente, acontece. E as pessoas, mas por que ela disse que é primeira, 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 primeira? Não entendem, porque não passou, não sabe justamente essa dificuldade que se tinha, problema em banheiro, problema com a questão do nome, como você bem tocou, resistência em se formar em algo que você não via travestis e transexuais na universidade. Hoje você vê, porque as coisas estão mais fáceis, as pessoas transitam dentro da universidade, né? Entra Rodrigo e sai Maiara. Quer dizer, tem toda uma facilidade e que não passaram por isso, então não entendem. Então, criticar às vezes, e é isso que a última coisa que eu queria deixar a reflexão, é que ao invés de a gente assumir o lugar da crítica, que a gente busque entender o que há por detrás daquela figura. Tá? Assim, a gente não corre o risco de errar. Por que, que a Ariane se apresenta dessa determinada forma? O que é que isso quer dizer sobre ela? Mas o que é que também quer dizer sobre mim? Porque me irrita tanto saber que ela é uma primeira mulher trans, psicóloga de Salvador. Por que, que ela é essa mulher assim? Né? Mas é uma forma de ela falar. Mas por que, que eu falo dessa forma? Por que, que minha forma é firme para falar? Será que eu não precisei dessa firmeza por muito tempo para poder me afirmar? Tá? É isso. Beijo. Agradeço. Beijo. Obrigada. Viu? Obrigada, Oh, meu amor. linda Beijo, mesmo. Vou te beijo. abraçar, Eu vem fico cá, vem. Tchau, tô gente. chorando aqui. Beijo, obrigada, gente. Beijo, tchau. Ah, gente, é coisa, né? Faz parte da vida. Tchau.